Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aí às nossas aulas, dando continuidade ao nosso trabalho, né? De equações de segundo grau. Mas antes de tudo, vou fazer aquele pedido que eu sempre faço, né? Não esqueça de fazer os comentários, dizendo a turma, né? E a série e o número do aluno e o nome do aluno, para que eu possa fazer o controle aqui. Valeu? Beleza? Então, gente, outra coisa, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para quando tiver uma atividade nova vocês saberem rapidamente aí, mais depressa. Então, dando continuidade à equação de segundo grau, pessoal, a gente viu já o que? A definição, já viu como resolver uma equação de segundo grau incompleta, faltando o termo B ou faltando o termo C, faltando o termo B é usando a raiz, faltando o termo C, o fator comum em evidência. Nós vimos a resolução da equação completa usando o discriminante delta e a fórmula de Bhaskara. E a gente viu que a gente poderia analisar as suas raízes, né? Partindo da definição de equações que foi dado, essa foi a definição, você tinha A, B e C, com A diferente de zero. Isso foi a definição de quando a gente começou a estudar a equação do segundo grau. O único que não pode ser zero é A. B pode ser zero, C pode ser zero. Quem é A, B e C? São os coeficientes da variável. Quem é a variável aqui? X. Então quem é A? Coeficiente x2. Quem é B? Coeficiente x. E C é o termo independente. Então nós estudamos o discriminante. Quem era o discriminante? Quem a gente chamou de discriminante? Essa letrinha grega, que a gente chamou de quem? De delta, né? A gente chamou essa letra de delta, que era o discriminante, a letra grega na sua forma maiúscula. E a gente viu que quando a gente foi resolvendo esse discriminante, ele pode ser maior do que zero, ele pode ser igual a zero e ele pode ser o que? Menor do que zero. Quando ele for maior do que zero, possui duas raízes. Quando for igual a zero, uma raiz. Aqui duas raízes reais e distintas, ou diferentes. E aqui não possui raiz. Eu disse a vocês lá no início que essa linguagem seria importantíssima para que a gente resolvesse algumas questões envolvendo essa situação. Esse enunciado. Então eu coloquei um exemplo aqui, certo? Coloquei um exemplo aqui, que eu vou apagar essa parte de cima aqui para ficar melhor. Esse exemplo 1, ele quer assim: determine, esse exemplo aqui 1, determine o valor de K, determine o valor de K para que esta equação possua duas raízes reais e diferentes. Tá aí. Isso aqui é essa letra A. Esse exemplo 1 que eu estou colocando aí. Determine esse valor de K. Determine o valor de K para que esta equação do segundo grau, possua duas raízes reais e distintas, certo? Então, quando é que uma equação possui duas raízes reais e distintas? É quando delta é o que? Maior do que zero, certo? Então, quando ele disser que possui duas raízes reais e distintas, então eu vou usar essa linguagem.
delta maior do que zero. E quem é delta? Quem é o discriminante? Quem é? Então esse delta aqui é quem? B ao quadrado menos 4AC maior do que zero. Eu tirei o delta e coloquei o seu valor. Quem é B? A é 1, B é menos 4 e C quem? 2K. Ó, o valor de A é 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C quem é? 2K. Então é só substituir. B, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 2K, tudo isso maior do que quem? Que zero. Então fica 16, como só tem o sinal negativo, fica negativo. Lembrando, colocar dentro de parênteses, viu? Colocando dentro de parênteses, substituindo aí. E 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 8K. Maior do que quem? Do que zero. Então, fazendo o seguinte, passando o 16 para lá, maior que menos 16. Então, pessoal, como é negativo, obrigatoriamente eu sou obrigado a multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico, isso aqui, pessoal, é uma inequação, viu? Porque não é uma equação. Qualquer equação seria o sinal de igual. E aqui nós temos uma desigualdade. Então não é uma equação, é uma inequação. Na inequação, quando eu multiplico por menos 1, todos os sinais são trocados. 8K, o sinal de maior é invertido, passa a ser o sinal de menor e 16. Então coloca o 8 embaixo, corta esse 8 com esse 8 e K é menor do que 2. Tá aí. Então, para que esta equação do segundo grau possua duas raízes reais diferentes, é preciso que o valor de K, isso aqui é um K, viu? Que o valor de K seja menor do que 2. Olha pessoal, o importante aqui é essa linguagem, certo? Veja, preste atenção nessa linguagem. Quando eu disser possui raízes reais e diferentes, então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Delta maior do que zero, certo? Então, resolve aí a equação. Quando for negativo, multiplica por menos 1. Esse 8 com esse 8 você corta, certo? Esse 8 com esse 8 você corta. O princípio multiplicativo. O sinal de maior aqui passou a ser menor porque completou menos 1, certo? Vamos para o exemplo 2. Vou até trocar aqui a letra. Então, no exemplo 2, ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai dizer agora, determine o valor de P para que esta equação tenha uma única raiz. Uma única raiz real. Então, determine o valor de P para que esta equação tenha uma única raiz real. E quando é que uma equação tem uma única raiz real? Essa relação, uma única raiz real com delta, significa dizer o quê? Que delta seja igual a quem? A zero. Então, quem é A? A é raiz de 5. Quem é B? Menos P. E quem é C? Raiz de 5 também. A, B, C. A é raiz de 5. B é menos P. E C, raiz de 5. Pessoal, se o aluno não aprender a tirar quem é A, quem é B e quem é C, ele jamais vai ter condições de resolver a equação de segundo grau, certo? O valor de A é raiz de 5, o valor de B menos P e o valor de C o termo independente. Então, como ele diz ali, que tenha uma única raiz real,
Quando é com a equação do segundo grau tem uma única raiz real. É quando delta é igual a zero. E quem é delta? B ao quadrado menos 4ac igual a zero. Quem é B? Menos P ao quadrado. Menos 4 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Igual a quem? A zero. Menos P ao quadrado, fica P ao quadrado. Como aqui só tem 1, fica menos 4 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Fica 4 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Lembra quando eu disse a vocês, quando a gente multiplica duas raízes iguais, o resultado é o próprio radicando. Raiz de 11 vezes raiz de 11 dá igual a 11. Então eu repeti aqui o 4, que é 4. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Quem é raiz de 25? 5. Então quando a gente multiplica duas raízes, que os radicandos são iguais, o resultado é o próprio radicando. Tudo isso igual a quem? A zero. Então P ao quadrado menos 20 igual a zero. Ó, aqui deu P ao quadrado. Deu uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau o quê? Incompleta. Então, fica P ao quadrado igual a 20. P é igual a mais ou menos raiz de 20. Trazendo para cá, P é igual. Fatorando 20. 20 é 4 vezes 5, né? Fatorei 20, onde o maior possível que tem uma raiz, um dos fatores. Mais ou menos 2 raiz de 5. Então, gente, olha aí. Para que esta equação possua uma única raiz real, é preciso que P seja 2 raiz de 5 ou menos 2 raiz de 5, certo? Não vai ter problema, como vai ser B. Então, quando eu levar ao quadrado, tudo vai dar positivo, certo? Então, para que essa equação tenha uma única raiz real, é preciso que esse P aqui, ele seja 2 raiz de 5, ou seja, menos 2 raiz de 5. E a mesma coisa para quando você disser assim, não possui raiz real. Se eu dissesse aqui, para que não possua raiz real, no lugar da igualdade eu ia botar quem? Menor do que zero. Só ia mudar isso. O resultado seria o mesmo, certo? Vou entrar no outro assunto agora aqui. Sistema de equações de segundo grau. E lá no nosso livro, na página 183, agora na página 184, sistema de equações do segundo grau. Então vamos aqui ao primeiro exemplo. Diz assim, ó: Mariana contornou com 500 metros de tela um terreno retangular de 10.000 metros quadrados. Então, gente, esse problema aí, ó, sistema de equações do segundo grau. Mariana contornou um terreno retangular de 500 metros de perímetro com tela. E o terreno possui uma área de 10.000 metros quadrados. Quais são as dimensões desse terreno? Então, gente, vamos colocar aqui o comprimento. Vamos chamar o comprimento de x e a largura de y. Certo? Então, isso aí é o que eu sei do terreno. Então, quem é o perímetro desse terreno? Vou chamar de x aqui, x. Então vai ficar x mais y mais y. E o perímetro dele diz quanto é, mas eu vou fazer assim: 2x mais 2y, que é igual ao perímetro, que é igual a 500 metros. Eu posso dividir tudo isso aqui por 2. Vai ficar x mais y igual a 250. Isso é uma equação. Vou chamar isso aqui de primeira equação. Na segunda equação, ele fala sobre área, certo? Aqui ele falou sobre perímetro. Na outra ele fala em área. Ele diz que a área do terreno, quem é a área? É isso aqui, ó. A área
é quem? X vezes Y, comprimento vezes largura. E ele diz que essa área é de quanto? De 10.000 metros quadrados. Então nós temos duas equações. Então aqui nós formamos o quê? Um sistema. Quem é a primeira equação? X mais Y igual a 250 e X vezes Y igual a quem? Igual a 10.000. Certo? Lembra, pessoal, que a gente, o ano passado, no 8º ano, a gente estudou equações, não foi? Não esqueça disso. Estudou sistema de equações. Só que lá, eram equações só do primeiro grau. Como aqui a gente já aprendeu a resolver equações do segundo grau, então a gente vai ver esse sistema com equações do segundo grau. Porque tem esse produto aqui, ó. Certo? Tem esse produto aqui. Então a gente vai perceber que a gente estudou ano passado, a gente trabalhava mais com a resolução das adições, usando o método da adição. Vou apagar aqui em cima, porque vai ficar muito grande, mas como ficou aí, vai ficar muito grande para a gente resolver. Vou transferir essa equação, esse sistema para cá, viu? Para ficar melhor. X mais Y igual a 250, X vezes Y igual a 10.000. Vou separar a primeira equação, que é X mais Y igual a 250, e a segunda equação, que é X vezes Y igual a 10.000. Vou usar o método da substituição, não vou usar o método da adição, que aqui é mais prático usar o método da substituição, certo? Não tem nem que usar da adição aqui. X é igual a 250 menos Y. Então eu isolei a variável X. Isolei a variável X. Então, como eu isolei a variável X, vai ficar Y vezes X. Quem é X? 250 menos Y igual a 10.000. Então fica 250y menos y ao quadrado igual a 10.000. Menos y ao quadrado mais 250y menos 10.000 igual a zero. Se você não quiser usar o A negativo, multiplica por menos 1. Mas se quiser deixar assim, não tem problema nenhum. Mas eu aconselho sempre a gente usar o A positivo, até melhor, sabia, pessoal? Então só a gente multiplicar por menos 1 aqui, só trocar o sinal, ó. Y ao quadrado menos 250y mais 10.000. Pronto, só fez trocar o sinal, que era menos para ser mais. Então tira aqui o valor de A, que é o valor de A, 1. O valor de B, menos 250. E o valor de C, 10.000. Então, pega delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é B? Menos 250 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 10.000. Delta é igual a 62.500 mais menos 40.000. Delta dá igual 62.500 menos 40.500 dá 22.500. Que a raiz disso aqui deve ser 150, certo? Que a raiz de 225 é 15, e quando tem dois zeros, coloca zero. Então vamos para a base, é y. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Y é igual a menos b, é menos 250, fica menos 250 mais ou menos 150 sobre 2 vezes 1. Y é igual a 250 mais 150 sobre 2. Aí vamos ver quem é y1. 250 mais 150 dá 400. 400 sobre 2 dá 200. Quem é y2? 250 menos 150
dá 100. 100 sobre 2 dá 50. Ó, pessoal, nós temos dois valores, para x1 e para x2, certo? Mas lembre que para y1 e y2, mas lembre que uma equação, a gente só termina ela quando o sistema só termina quando a gente encontra o valor de x e o valor de y. Então eu vou botar aqui, para y1 igual a 200, temos, pega aqui o valor, ó, na primeira equação, 250 menos y, x é igual a 250 menos 200, x é igual a quem? A 50. Para y2 igual a 50, temos, aqui é x1, vamos chamar aqui de x2, 250 menos y, x2 é igual a 250 menos o valor de y2 que é 50, x2 é igual a quem? A 200. Então, pessoal, a resposta aqui é porque esse retângulo, esse terreno, ele pode ser assim. Se ele for assim, as suas dimensões é quem? x1 que é 200, x1 que é 50 aqui, e x2 e y2 que 200 é aqui. Se o terreno for assim, o terreno pode estar na horizontal ou ele pode estar na vertical. Aí a resposta é 50 e 200. Então, as dimensões do terreno são 200 por 50, certo? E se a gente quiser tirar a prova, é só a gente olhar. Como ele disse que o perímetro era 500, 200 mais 200 dá 400, 50 mais 50 dá 100, 400 mais 100 dá 500. Então, lembra que é 200 daqui. Ele disse que o terreno tinha 500 metros de perímetro, que era de tela, e 10 mil de área. 200 vezes 50 dá igual a 10 mil. Como ele pede as dimensões do terreno, 200 por 50 ou 50 por 200, certo? Então, essa aí é como você resolveu um sistema de equações do segundo grau, certo? Então, vamos só recapitular aqui. O que é que ele diz no problema? Mariana tem um terreno que tem 500 metros de perímetro e comprou de tela. E a área desse terreno de Mariana é 10 mil metros quadrados. Então, eu achei o perímetro. Eu disse 2x mais 2y era 500. Por que aqui ficou 250? Porque eu dividi por 2. Quando eu divido por 2, então só ficou 250, certo? X mais y igual a 250. Então, formei o sistema com duas equações, com a mesma variável x e y, onde x e y são as dimensões do terreno. Resolvi pelo método da substituição, peguei a primeira equação, x mais y igual a 250, isolei a variável x, disse que x era igual a 250, passei o y para lá, peguei a segunda equação, que é x vezes y igual a 10 mil, e substituí a variável x. Então, y vezes 250 menos y igual a 10 mil. Usei a propriedade distributiva, y vezes 250 dá 250y, y vezes menos y ao quadrado dá y ao quadrado igual a 10 mil. Organizei, menos y ao quadrado mais 250y menos 10 mil igual a zero. Para evitar o a menos 1, multipliquei por menos 1. Y ao quadrado menos 250y mais 10 mil igual a zero. Formou a equação de segundo grau. Eu tenho que tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Usei o discriminante delta. B ao quadrado menos 4ac. Achei delta. Delta deu igual a 22.500. Ah, professor, você nem botou assim.
são duas raízes reais e distintas. A partir de aqui, pessoal, não precisa que é problema. A gente só botou aqui lá no início para a gente ter entendimento de quando delta for maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Mas aqui já é um problema, a gente já pode evitar aquilo ali. Então, encontrei Bhaskara. Quando encontrei Bhaskara, encontrei y1 e y2. Lembrando que aqui é 250 mais 150, que dá 400, dividido por 2, que dá igual a 200. Aí fui por baixo. 250 menos 150 dá 100, 100 por 2 dá 50. Isso aqui é o valor de y1 e y2. Certo? Então, para y1, eu vou ter que ter um x1. Então, peguei um no isolei. X é igual a 250 menos y. 250 menos o valor de y dá 200. E encontrei x1. Então, a primeira resposta é essa. x1 e y1, 50 por 200. x1 foi 50, y1 foi 200. Aí, para y2, eu vou encontrar um x2, que é 250 menos y, que é 1 do isolei. Como y2 é 50, substituir. Então, ficou x2 e y2, 200 por 50. Se tivesse dado algum negativo aqui, a gente descartava. Negativo não servia porque estava tratando de medida, mas como os dois deu positivo, aí eu tenho que achar. Né? Quando se tratar de dimensões, de medidas, não pode ser negativo. Certo, pessoal? Então tá aí. Olha aqui se tem outro exemplo. Pessoal, tem o exemplo 2 aqui, que ele diz o seguinte: a soma do quadrado de dois números, x mais y ao quadrado é igual a 41. E a diferença entre o quadrado de um deles entre aqui, a soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. E a diferença entre o quadrado de um deles e 11, nessa ordem, é igual ao outro número. Então, a diferença entre o quadrado, nessa ordem de 11, é igual a um deles. Então, isso aqui vai ser a primeira equação, que é igual a 41. E aqui, x ao quadrado menos 11. Vou organizar essa daqui. Organizando essa daqui, fica x ao quadrado menos y igual a 11. Então, ela organizada fica assim: x menos y igual a 11. Certo? Então, ó, vamos ler o que o problema diz. Ó. A soma do quadrado de dois números, né? A soma dos quadrados de dois números é igual a 41. E a diferença do quadrado entre um deles, nessa ordem, que é x2, menos 11, é igual ao outro número. Quem é o outro número? Y. Então, organizando essa equação, x ao quadrado menos y igual a 11. Então, pessoal, como aqui é uma soma e uma subtração, eu posso usar o método da adição. Eu não vou poder cortar y aqui, mesmo sendo mais e menos, porque um é o quadrado e o outro não é. Se aqui fosse o quadrado, eu podia. Mas se eu multiplicar essa de baixo aqui por menos 1, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 41. E aqui vai ficar menos x ao quadrado mais y igual a quem? A menos 11. Certo? Fica menos x ao quadrado mais y menos 11. Aí aqui sim eu posso usar a adição. Ó. Esse com esse eu posso eliminar. Então fica y ao quadrado. Não posso somar esse com esse. Vai ficar assim, ó. Y ao quadrado mais y. Se aqui fosse o quadrado, eu podia. Igual a quem? A 30. Então, organizando aqui, fica y ao quadrado mais y menos 30 igual a quem? Então, a equação do segundo grau é essa daqui, ó. A equação do segundo grau é essa daí. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Professor, você vai tirar a, b e c, não? Pessoal, a gente já pode ir evitando isso, viu? Vai ganhando tempo. Você já bota na mente que B é isso aqui, ó. B é 1, menos 4, que multiplica 1 aqui, ó. E multiplica C, que é menos 30. Ó, A é 1, B é 1 e C menos 30.
delta dá igual a 1, como tem dois sinais negativos fica positivo 120, delta é igual a 121. Quem é a raiz de delta? 11. Vamos para a básica. Y é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Y é igual. Ó, quem é B? 1, fica menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 11, sobre 2 vezes 1. Y é igual a menos 1, mais ou menos 11 sobre 2. Quem é Y1? Então, Y1 é menos 1, mais 11 sobre 2. 10 sobre 2, que dá quem? 5. Quem é Y2? Menos 1, menos 11 sobre 2, que dá igual a quem? Menos 2 sobre 2, que dá igual a menos 6. Como ele fala lá no problema, dois números positivos, então isso aqui já não serve. Como eu disse lá no início que tem que ser positivo, esses números, eu já descartei o menos 6 aqui, certo? O menos 6 não serve. Então, vou botar aqui, para y1 igual a 5, temos, pego qualquer uma dessas equações, x ao quadrado menos y igual a 11. Peguei a segunda equação, certo? Então, x ao quadrado menos 5, que é o valor de y, igual a 11. X ao quadrado é igual a 11 mais 5, x ao quadrado é igual a 16, x é igual a raiz de 16, x é igual a quem? A 4. Professor, você disse que é mais e menos? Eu já falei. A gente não vai trabalhar com menos, porque está se tratando, que eles dizem lá no início que os números são positivos. Então, quais são os números? Os números são x igual a 4 e y igual a quem? A 5. Certo? Se quiser tirar a prova, você vai fazer aqui, ó. X ao quadrado é igual a 16. Y ao quadrado, que é 5, dá igual a 25. 16 mais 25 dá 41. X é 4. 4 ao quadrado dá 16. Menos y, que é 5. 16 menos 5 dá 11. Então, gente, a gente vai ficar aí com duas atividades para 2 semanas. Certo? Para sexta-feira, quinta-feira, para próxima correção. Página 183. Isso aqui é uma atividade do 1 ao 5. Certo? E na página 186, do 1 ao 3, e página 186, do 4 ao 8. Certo? Então, nós vamos dividir aqui em 3 atividades. 3. Página 183, que é para a próxima correção, certo? Para essa semana. Página 186, do 1 ao 3, né? Do 1 ao 3. Página 186, do 1 ao 3, para a próxima aula da outra semana. E 187, vou botar as datas aqui, que é por dia 30 de 7, aqui é para 5 de 7, 5 de 8, e aqui é para 12 de 8, certo? Então fica essas atividades aí para essas datas. Esse aqui fica para o dia 30 de 7, essa daqui fica para o dia 5 de 7, e essa aqui fica para o dia 5 de 8 e 12 de 8. São 3 atividades. Só vai ter aula nova agora, lá para o dia 19 de agosto, aula nova. Daqui lá até lá vai ser só atividade, certo? Então, gente, aí, lembrando, né, sobre a questão de vocês fazerem o comentário e dizer à turma qual a escola e o nome de vocês. E a questão também de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho aí.